E eu gostaria de ler então um texto, o livro de Josué, capítulo 6, e vamos ler quase praticamente o capítulo todo, mas não se assuste pelo tamanho do texto não, tá? E o pastor leu, quantos versículos aqui vão ser? 20 versículos, ih meu Deus do céu, vai pregar 2 horas, não, fica tranquilo, para você ficar bem situado. Uma palavra bem conhecida, eu creio, texto bem conhecido, que é o momento em que Josué e o povo de Israel conquistam a cidade, as muralhas de Jericó. Então, capítulo 6, versículo 1 em diante, está escrito: Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá debaixo, e o povo abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi. Como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quero te louvar, te agradecer por essa grande oportunidade, esse privilégio. Senhor, nos sentimos honrados de estarmos aqui, Senhor, teus servos, teus filhos, ó Pai, no aniversário dessa igreja amada, Pai querido, e cremos que o Senhor ainda tem grandes coisas novas, Senhor, para serem reveladas para eles, Senhor, ainda muita terra para eles conquistarem, Pai querido. O Senhor continua conosco, falando nesta manhã aos nossos corações, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. E mais uma vez, como é bom estarmos aqui e poder ter essa
oportunidade, privilégio de trazer a palavra do Senhor. E por que Deus colocou no nosso coração esse texto? Porque eu creio que mesmo depois de 21 anos, ainda tem muita terra a ser conquistada. Ainda tem muita coisa, vamos colocar assim entre aspas, para ser alcançada. Eu creio que nós ainda podemos viver um grande tempo de conquista. E foi justamente isso que Deus deu para Josué. Eu creio que todos conhecem, a maioria pelo menos deve conhecer a história de Moisés, Josué, servo de Moisés, discípulo de Moisés, aprendeu com Moisés, serviu Moisés, e Moisés, quando morre, vai para o Senhor, Josué assume o seu lugar, e ele tem agora a missão de conquistar a terra prometida, conquistar Canaã. E é interessante que ele começa a conquistar a terra, e agora ele está diante de um rio chamado Jordão, e logo após o rio se encontram as muralhas de Jericó. Ele chama o povo, convoca o povo, para que o povo passe o rio Jordão e dê continuidade à conquista da terra. Alguns líderes, algumas tribos se voltaram para Josué e disseram: olha, Josué, nós gostamos dessa parte aqui do rio, de cá, e nós gostaríamos de receber a nossa porção, a nossa herança já desse lado. Nós gostaríamos de permanecer aqui. E Josué disse: olha, sem problema nenhum. Vocês podem aqui ficar, essas tribos podem ficar dessa parte. Mas tem uma coisa: os homens de guerra serão os primeiros a irem na linha de frente e irão ajudar os seus irmãos a receberem a sua porção também. E é claro que não está no texto, mas está no contexto. É uma boa palavra isto. Josué diz: olha, vocês já têm a bênção, estão abençoados, aí vocês vão ajudar, vocês vão guerrear. Eu acho isso tão fácil de entender, da igreja entender, de nós como crentes entendermos isto, de recebermos a nossa bênção, estarmos firmes, firmados, alegres do Senhor, mas estamos ajudando a igreja do Senhor, os nossos irmãos, as nossas irmãs. E a palavra que aqueles homens disseram, responderam para Josué: Josué, enquanto nós vermos Deus na tua vida, enquanto Deus estiver contigo, nós ouviremos a tua palavra e faremos tudo que você falar, tudo que o Senhor falar. E nós estamos aqui dizendo que o homem, porque a mulher tem que ter uma obediência cega à sua liderança, mas enquanto nós vermos, eu digo isso lá na igreja, enquanto você vê um irmão que possa ser referência na tua vida, uma irmã que possa ser referência, seja bênção, um pastor, um líder, olha para ele, olha, imite, aprenda. No momento que ele não puder mais ser referência, ore pela vida dele. Ore pela vida dele. E eu creio que pastor Pedro, pastora Marisa, os pastores aqui têm sido assim como Josué, referência. Então olhe, continue olhando, continue ouvindo, continue seguindo, continue abençoando, sendo bênção, porque é dessa maneira que nós continuamos conquistando a terra. E agora, então, encontra-se Josué diante do Rio Jordão, e sem fugir do texto, mas no contexto, Deus diz para Josué: Josué, eu vou te engrandecer como engrandeci Moisés, assim como abri o mar vermelho diante de Moisés, vou abrir o Rio Jordão diante de ti, e diga ao povo para santificar, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Nós vamos ainda falar sobre santidade, também no texto. E Josué então levou essa palavra e Deus deu a ordem: olha, coloca os sacerdotes com a arca. E assim que os sacerdotes com a arca da aliança começaram a molhar os seus pés no Rio Jordão, as águas se abriram e o povo passou. E agora, do outro lado, ainda, eles continuaram conquistando a terra. E essa palavra que Deus tem para nós nesta manhã, que Deus tem para as nossas igrejas, que apesar de nós já termos alcançado uma parte da terra, apesar de já termos alcançado os bênçãos, apesar de já termos anos de igreja, apesar de já termos desfrutado de tantas experiências, de deixarmos, se usa muito essa palavra hoje, legado, né? De termos um legado, Deus ainda tem mais coisas para nós. Mais almas a serem conquistadas, mais igrejas para serem abertas, mais experiências espirituais. Nosso Deus é um Deus infinito, um Deus ilimitável,
que às vezes nós podemos sair de um culto pensando, meu Deus, o que Deus pode fazer mais? Aí ele diz assim, calma que você vai ver o quanto mais eu posso fazer, não é? Poxa, mas que culto tremendo, que retiro, que oportunidade, você no teu lugar em secreto, você nas suas experiências com Deus, como Deus pode se revelar mais para mim, para nós, e Deus vem e vai sempre nos surpreendendo com coisas grandes, firmes e novas. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a terra, ela já tinha uma parte conquistada, mas ainda tinha uma outra parte que precisaria ser conquistada. E Deus tem promessas para nós. E nós precisamos conquistar todas as promessas, não abrirmos mão de nada e darmos sempre, claro, com amor, com excelência, o nosso melhor para Deus. E nesse texto, entre tantas lições e princípios, eu quero ressaltar alguns princípios, algumas lições com vocês, e eu prometo que eu não vou até 1 hora tá bom, né? Tá. Não, 1 hora da tarde, não 1 hora de mensagem não, hein? Aí o pessoal diz amém, incentiva o pregador, né? Algumas lições, princípios que com certeza eu creio que você que é crente, por mais novo que seja, você já deve ter ouvido muito. Você já deve saber de cor e salteado. Eu até gostaria de repente, trazer não uma mensagem nova, uma questão de uma revelação nova, porque a revelação já está aqui completa, né? Mas algo diferente. Mas foi isso que Deus colocou no nosso coração, essa palavra. Eu quero declarar também para você, como tenho declarado lá na nossa igreja, é tempo de conquista. É tempo de conquista. Conquista na nossa vida espiritual, na nossa vida material, como família, como ministério. Tempo de conquista para a igreja do Senhor, para o reino de Deus. Apesar de tudo que o Brasil, o mundo possa estar vivendo, nós somos ainda e seremos a coluna da verdade nesse lugar, até que Cristo volte. Então, Josué agora está diante de Jericó, olhando para as muralhas, eu creio, posso fazer aqui uma conjectura sem pecar, imagino que ele estava falando com Deus, meditando, buscando a presença de Deus, porque aparece um ser sobrenatural para ele, um comandante, e diz, olha, Josué, eu sou comandante, e você vai invadir essa terra, você vai tomar posse dessa terra. E no capítulo 6, então, nós vemos Deus já falando para Josué, olha, eu já entreguei na tua mão, já está na tua mão. O rei, os valentes, os poderosos, os príncipes já estão na tua mão. E aí uma palavra muito dita antigamente que Deus já deu, agora nós precisamos o quê? Tomar posse, nos apropriarmos. E é a realidade. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, logo no primeiro capítulo, que nós já fomos abençoados com todo tipo de bênção que espiritual, de bênçãos espirituais. Então existem promessas soberanas, vamos dizer assim de forma didática, e as promessas condicionadas. Promessa condicionada é aquela promessa assim, se você, meu povo, orar, me buscar, se você fizer, se você for, se você falar, se você me obedecer, se você agir dessa maneira, eu irei te abençoar. Então Deus coloca, sim, condições, e nós não podemos abrir mão dessas condições. O que nós encontramos nesse texto, até a conquista das muralhas de Jericó, da cidade de Jericó, que era, aos olhos humanos, impossível ser conquistada. Estava ali no meio da terra prometida. E quantas vezes nós estamos já diante da bênção, mas entre nós e a bênção tem um obstáculo. E o que quer dizer conquista? Quer dizer, lá no dicionário diz assim, vencer obstáculos. Vencer obstáculos. E no dicionário até diz, vencer obstáculos também pela força. Em outra versão, pela violência. Então, Deus nos concede promessas, como ele disse para Josué, já está na tua mão. O rei Jericó já está na tua mão. Agora você vai e você conquista, você toma posse. E muitas vezes nós precisamos agir dessa maneira. Muitas vezes somos abençoados sem pedirmos nada a Deus, muitas vezes somos abençoados rapidamente, uma oração rápida, simples, vamos dizer assim. Muitas vezes somos abençoados de forma soberana, Deus não nos pede nada, mas muitas vezes Deus nos dá promessas, nos coloca condições para alcançarmos aquela bênção. A bênção já é tua, mas vai lá, toma posse, conquista. E a igreja, ela vive assim. Eu creio que em 21 anos vocês estão vivendo assim, vivendo as promessas. Muitas vezes Deus está fazendo, está trabalhando, está operando, derramando, mas muitas vezes Deus está dizendo, agora vai, pisa na terra, pisa nas águas que eu abrirei as águas. Onde você colocar a planta do teu pé será santificado.
Vai que eu vou fazer prosperar a obra das tuas mãos. E assim a vida cristã, é assim a vida da igreja. E um dos primeiros princípios, então nós vamos procurar colocar aqui por ordem, é o momento em que Deus fala para Josué: Josué, diga ao povo que vai cercar Jericó e que a arca da aliança irá no meio do povo. Irá diante ali do povo, irá os guerreiros, depois a arca, depois o povo. E a arca da aliança, no Velho Testamento, ela serviu como um símbolo da presença do próprio Deus em Israel. Na arca da aliança, no tabernáculo, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, podia entrar no Santo dos Santos, derramar o sangue que era oferecido do sacrifício no altar, e aquele objeto sagrado, santo, representava o máximo em Israel. Era a presença do próprio Deus. Hoje Deus está em nós. Hoje nós somos o templo vivo. Hoje nós somos o tabernáculo. Hoje nós somos os sacrifícios vivos, santos e agradáveis. E em vários momentos, então, no Velho Testamento, nós encontramos a presença da Arca da Aliança no meio do povo, a Arca da Aliança sendo participando de um momento de bênção, de vitória, de celebração. Por quê? Porque representava a presença do próprio Deus. O que isso traz hoje para nós? Se queremos conquistar a terra, se queremos conquistar as bênçãos, se queremos vencer os inimigos, se queremos desfrutar do novo de Deus, do melhor de Deus, do maior de Deus, Deus precisa ser sempre o centro dos nossos corações, precisa estar sempre no centro do seu povo. Deus precisa sempre ser o primeiro. Não há como conquistar bênçãos, não há como desfrutarmos de promessas, não há como conquistarmos a cidade se não vivemos uma vida de santidade. Você lembra, falamos agora há pouco, quando foram atravessar o Rio Jordão, Deus falou para Josué o quê? Diga ao povo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Se eu perguntar aqui, quem quer ver maravilhas da parte de Deus, eu creio que todos nós queremos levantar nossas mãos, queremos. Mas eu creio que você também já aprendeu isso, só que apenas eu creio também lembrando a você. Não há como vermos as maravilhas, não há como termos um avivamento, não há como conquistarmos a terra, não há como continuarmos avançando e vivendo tudo que Deus tem para nós, se antes não houver santificação. A santidade, a santificação vem antes do avivamento. A santidade, a santificação vem antes do milagre. É impossível agradar a Deus sem santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ser santo, como o apóstolo Pedro diz, em toda a nossa maneira de viver. Ser santo, como o apóstolo Paulo diz, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer coisa, tudo seja feito de tal maneira que Deus seja glorificado. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, sabe, a nossa vida, tudo, nossos casamentos, nossas finanças, nossos filhos, os pais, aqueles que estão namorando, estão noivando, ou que ainda estão aí na esperança, né? No Salmo 40, vai esperando com paciência o Senhor e vai se santificando. Tudo na nossa vida deve ir de encontro a um propósito maior, que é glorificar a Deus. E não há como glorificarmos a Deus se não vivermos uma vida de santidade, se não vivermos uma vida de santificação, se Deus não for a prioridade. Estávamos conversando ali no gabinete um pouquinho, lembrando dos nossos tempos, né? Não somos dinossauros, não é isso, né? Mas já tem, né? Já na década, já na casa dos 60 anos, né? Mas estamos bem, né? Estamos até que estamos bem, estamos, né? O óleo do Senhor vai conservando, né? Lembrando que antigamente nós estávamos todo dia na igreja. Domingo, então, a gente chegava domingo de manhã, às vezes ficávamos direto na igreja, almoçávamos na igreja, eu ia rapidinho em casa, voltava, porque era um ensaio da mocidade, a mocidade sentava junta para louvar, era um ensaio do louvor, e era o culto à noite, o culto não tinha hora para acabar, e todo dia tinha coisa na igreja, e nós sabemos que o tempo muda, as coisas mudam, mas a essência não pode mudar, a unção não pode mudar. Não estou dizendo que você precisa estar, me perdoe até, pastor, depois você, né? Não estou dizendo que você precisa, não estou dizendo que você precisa, que você tem que estar todo dia na igreja, na casa de Deus. Não dá. Às vezes eu falo lá também, olha, quando nós éramos adolescentes, éramos jovens, às vezes só estudávamos, aí você faz 18 anos, 19 anos, um vai para o quartel,
outro vai para a faculdade, outro começa a namorar, outro começa a trabalhar. Então você já percebe que a correria, as responsabilidades vão aumentando. Não é questão de estar, nós vamos ver isso também aqui em outro princípio, estar todo dia na casa do Senhor, mas onde você estiver, você é do Senhor. E quando você estiver estar na casa de Deus, você procura estar na casa de Deus. Hoje eu posso estar. Eu acho que nós devemos ter, me permita, pastor, ter assim o cuidado. Ah, já fui de manhã, então não preciso ir à noite. Não, você veio de manhã. Poxa, eu não sou nem pastor da igreja, né? Mas você já veio de manhã, mas pode vir à noite? Você vem à noite. Ah, não tem o dia da passagem. Às vezes acontece, às vezes crente fica duro também, não é, irmãos? Às vezes acontece, né? Mora longe, recebeu uma visita, está com uma dor de cabeça, crente também sem dor de cabeça, está muito. Não posso ir à noite. Agora, essa coisa que muitas vezes nós vemos, escolhe o culto, aí eu vou à noite porque eu gosto mais do culto da noite. Eu vou de manhã, ai meu Deus do céu. Eu vou, né, mais de manhã porque eu gosto mais do culto da manhã. Não é que vá para o inferno, entendeu? Mas, se você puder aproveitar o máximo de estar na casa de Deus, aproveita. Porque 21 anos passa rápido demais. Passa muito rápido. E os dias são muito maus. Não há conquista de terra sem antes não haver o quê? Santidade e santificação. Você quer conquistas para a tua vida no particular? Você quer conquistas para a tua igreja que tem conquistado, pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que vocês não têm conquistado, ou que vocês ainda não atravessaram o Jordão, não. Eu estou falando aqui, eu creio que pelo Senhor, que Deus tem coisas ainda grandes, novas, não é? Coisas grandes, firmes e novas, coisas maiores ainda para vocês. Até Jesus voltar, porque nós não podemos parar. O nosso Deus não é ilimitado, não é finito, ele é ilimitado, ele é infinito. Outro princípio, então, que nós logo encontramos, que Deus diz, olha, a arca vai no meio do povo e 7 sacerdotes estarão levando 7 buzinas, estarão tocando, né, as buzinas, em outra versão, trombeta, e a buzina, ou a trombeta, era feita pelos chifres, né, chifre dos animais, e era um símbolo para eles de autoridade. Muitas vezes era colocado dentro do chifre o quê? O óleo, o azeite, onde o profeta foi justamente quem? Ungiu o rei Saul, onde Samuel foi ungir o rei Davi. O chifre na Bíblia, ele é muitas vezes usado como símbolo de autoridade, tanto no reino de Deus como no reino das trevas. Você vê lá o cordeiro no Apocalipse, Jesus com chifres, você fica assim, meu Deus, cordeiro com chifres. Você vê o dragão com chifres, quer dizer, porque aponta para a autoridade. E é claro que nós logo chegamos a entender pelo Espírito que é autoridade de Deus, autoridade da presença de Deus. Mas o que é importante é entendermos que não há conquista de terra se não houver santidade e se não estivermos debaixo da autoridade de Deus. E não estivermos também, irmãos, debaixo da autoridade daquele Josué que nós podemos olhar e podemos dizer, ele está com Deus, Deus está com ele. E eu creio que nenhum Josué vai pedir para ninguém pecar, para ninguém fazer nada errado, para ninguém se jogar do telhado, se jogar, entendem? Não é assim? Então a questão da autoridade, aí nós temos um exemplo bem clássico, bem conhecido de 2 reis que foram ungidos pelo mesmo profeta, que começaram até servindo a Deus bem, que parecem que no início eram até humildes, eram obedientes, mas que se perderam no meio do caminho. Saul e Davi. Porque Saul saiu de debaixo da autoridade de Deus, ele começou a agir por sua conta própria, mesmo quando Deus lhe dava antes já o que? Uma orientação. Espere até que eu volte, né? Disse o profeta Samuel, para que eu ofereça o sacrifício. Saul foi lá e ofereceu o sacrifício. Você vai invadir, você vai lutar, você vai matar o rei, você vai matar, você não vai fazer, você não vai pegar nenhum gado, nada. Samuel chega, tem lá o gado, tem lá o rei, e o que Samuel fala? Por que você fez isso? E qual foi a resposta de Saul? Ah, porque eu peguei os animais para sacrificar a Deus. E aí qual foi a contra-resposta de Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. Então Saul, ele tinha sempre para ele uma boa resposta, uma boa justificativa. Ele errava, ele pecava, mas não cedia. Ele não aceitava a exortação, não aceitava a correção.
Até o ponto em que Deus fala para Saul, Saul através de Samuel, já escolhi outro para assumir o teu lugar. Aí chegamos então agora em Davi, e nós vemos que Davi também errou, Davi também pecou, e enfim, por isso que a gente tem que vigiar, irmãos, cuidar quem está de pé para que não caia. Davi cometeu praticamente os piores pecados, ele só não cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de servir outros deuses, mas adulterou, foi mandante de homicídio, cometeu outros erros, até no transporte da arca da casa de Abinadab para Jerusalém, em vez de fazer conforme estava na lei de Moisés, ser levada a arca, ser levada no ombro do sacerdote, ele prepara um carro de bois, o melhor carro, deve ter sido uma Ferrari, né? Aquela coisa toda, mas podemos ter a melhor das intenções. Pode ser a melhor das intenções, mas mesmo a melhor das intenções não pode ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre tem que ter a primazia, tem que ter a prioridade. Precisamos sempre permanecermos debaixo da palavra de Deus, da autoridade do Senhor. Mas só que Davi agiu diferente de Saul. Sempre o sacerdote, profeta ia para Saul, Saul tinha uma desculpa, tinha uma justificativa, não se dobrava. Não estou aqui dizendo que porque aconteceu com Davi, você também, pelo amor de Deus, você também pode adulterar, ou pode cometer homicídio, mandar matar alguém. Às vezes dá até vontade de matar alguém, não dá? Dá não, irmãos, pelo amor de Deus. Que é isso? Somos crentes, né? Que vontade de mandar matar. Não pode, pelo amor de Deus. Né? Mas sempre que o sacerdote, o profeta ia falar com Davi, o que ele fazia? Abaixava a cabeça. Ele se submetia à autoridade de Deus e à autoridade daquele que era enviado por Deus. Então Davi, ele foi sim um grande rei, não porque ele não pecou, porque infelizmente, e eu acho a Bíblia também maravilhosa por isso, que a Bíblia nos mostra os pontos gloriosos, altos dos homens, mas nos mostra também os pontos de fraqueza, de vergonha deles, e os pontos bons, como falamos, nós seguimos como referência. Aprendemos. Os pontos maus, os pontos ruins, nós aprendemos também a não repeti-los, porque nós vemos as consequências. E Davi pagou por cada ato, ele pagou uma consequência. Foi perdoado, mas teve consequência. Mas estar, então, debaixo da autoridade de Deus, quer dizer que nós teremos a autoridade de Deus também em nossas vidas. Não há como desfrutarmos do que Cristo disse, não porque Cristo tenha duas palavras, mas são princípios bíblicos. Quando ele disse para nós: eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para que vocês pisem na cabeça serpentes e escorpiões. Mas como eu vou desfrutar desta autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, se a minha vida não estiver debaixo da autoridade de Deus? Se a unção de Deus não estiver sobre a minha vida? Então é como o apóstolo também diz: sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, humilhai-vos, não é? E aí continua dizendo o quê? E ele vos exaltará. Não há como sermos exaltados, não que busquemos a nossa exaltação, mas nós queremos vitórias. Precisamos de vitória, precisamos de bênçãos, precisamos de respostas, de milagres. Queremos ser felizes, eu creio que Deus quer que nós sejamos felizes. Como seremos se não houver santidade e se não estivermos debaixo da autoridade de Deus e caminhando com aqueles que Deus coloca como autoridade em nossas vidas? O homem, na sua natureza, o homem de forma genérica, ele nasce sem o desejo de obedecer, sem o desejo de ouvir. E muitas vezes ele só ouve porque ele tem que obedecer, porque ele é punido lá fora. E na casa do Senhor, nós precisamos ouvir, precisamos obedecer com amor, com alegria, e até sem amor e sem alegria às vezes. Que aí, aqui eu quero abrir um parênteses, depois vou falar mais um pouquinho. Nós não podemos fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus somente quando queremos. Isso não é obedecer. O filho obedece o pai e a mãe, querendo ou não querendo. Obedecemos o guarda, querendo ou não querendo. Cumprimos as leis, querendo ou não querendo. Vai trabalhar, querendo ou não querendo. Aí quando chega na hora de Deus, se eu tiver vontade, eu oro. Ah, vamos ficar de pé. Não, só vou ficar de pé se eu tiver vontade. Um exemplo apenas, porque aqui não acontece isso, né?
Levanta as mãos, só vou levantar as mãos se eu tiver vontade. Vamos orar, só vou orar se eu tiver vontade. Ah, eu só vou para o evangelismo se tiver vontade. Eu só vou na conexão se tiver vontade. Eu só vou no culto se tiver vontade. Não, irmãos, não é assim. Só vou fazer se eu tiver vontade. Deus, Ele não espera que nós tenhamos vontade. Ele primeiro espera obediência. Com vontade ou sem vontade, nós fazemos o que é certo. E aí Deus vai honrando. Ah, eu não estou com vontade de orar hoje. Né? É um exemplo que aqui todo mundo tem vontade de orar. Ah, não estou com vontade de orar hoje, mas eu vou orar. Porque a vontade de Deus, eu preciso de orar. Eu não estou com vontade, sabe, de ir à igreja hoje, mas eu preciso, é o meu momento de ser edificado. Já passo a semana toda ouvindo tanta coisa, no meio de tanta gente, como Isaías disse, né? No meio de tanta gente com os lábios impuros, gente impura, e eu preciso estar com o meu povo. Ah, mas eu não quero, não estou com vontade. Venha. Alguns até dizem, ah, Deus não vai receber se não tiver vontade. Recebe sim. Recebe sim. Porque é uma diferença entre obedecer, fazer por obediência, e fazer por hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu não quero fazer, eu não quero ser, mas eu sou, eu ajo, né? Eu falo, me comporto para chamar a atenção, para passar uma mentira. Lembra de quando Jesus fala para os discípulos, não façam como os fariseus, que quando fazem jejum não lavam o rosto, não se cuidam, para que o povo veja, que homens santos estão em jejum. Quer dizer, não. Nós não fazemos para mostrar para o pastor. É claro que o pastor fica alegre. Claro, a ovelha está aqui, a ovelha está orando, está levantando a mão. O dirigente, então, ele dirige com mais unção. O pregador prega com mais unção. Levanta a mão, dá glória a Deus e tal. Mas você não vive, você não faz por causa de hipocrisia. Você faz mesmo sem vontade, porque você está sendo obediente. E aí o que acontece? A vontade vem. Deus honra. As coisas vão mudando, vão acontecendo. E Deus vai abençoando. Então, estar debaixo da autoridade, viver uma vida de santidade, isso vai nos levar a vivermos novas conquistas da parte de Deus. Outro princípio, então, os sacerdotes começaram a tocar, quer dizer, o tocar aponta também para os chifres, as trombetas eram usados no Velho Testamento para convocação de guerra, para convocações solenes, convocações de festas, e aponta para o louvor. Não há como termos uma vida de conquista se não louvarmos ao Senhor. E louvar ao Senhor, eu creio que todos sabem, não é apenas entre aspas, tá? Porque é claro, não é só, então melhorar, não é só cantar e tocar um instrumento. Na verdade, o verdadeiro louvor, quando cantamos e tocamos o instrumento, quando nos reunimos, ele vem como resultado da nossa vida de louvor vivida lá fora, 24 horas por dia, durante os dias da semana. Aí vamos mais um pouquinho, sem fugir do texto, né? Você lembra lá da inauguração do templo construído por Salomão? A palavra diz que todos os sacerdotes foram o quê? Santificados, sem respeitar o seu turno. O que isso quer dizer? Hoje eu não estou na escala do louvor. Hoje eu não estou na escala... Olha só eu dando de pastor. Mas pastor é assim mesmo, né? Hoje eu não estou na escala das crianças. Hoje eu não estou na escala da recepção. Hoje eu não estou na escala do Café Nova Jerusalém da Tijuca. Né? Eu mudei, lá não é mais cantina, não, é café. Né? Hoje eu não estou na escala, hoje eu estou trabalhando, não posso ir à igreja. Sim, você não está na escala, você não pode ir à igreja, mas você é sacerdote, você faz parte do povo, você está ligado. Não é assim? Então eles foram preparados, e o que diz? Eles já foram santificados. E aí, quando eles louvaram o Senhor, o que aconteceu? A nuvem encheu a casa. O verdadeiro louvor só acontece fluindo de uma vida de santidade. E uma vida de santidade louva, glorifica a Deus, adora a Deus. O que é adorar a Deus? É só cantar? É só tocar? É só dançar? É só quando estamos trabalhando na casa do Senhor? É só quando estamos reunidos? Não, não é isso. Vida de adoração é no meu falar, é no meu ouvir, é no meu olhar, é no meu pensar, é no meu sentir, é no me vestir, é onde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu falo, o que eu falo. A minha vida de adoração é a minha vida 24 horas por Cristo. Aí sim, quando eu abrir a minha boca e dar um glória a Deus,
aí o fogo vai descer. Aí a nuvem vai encher. Aí Deus se manifesta. Então é isso que nós precisamos entender. Então o povo ali estava agora com a Arca da Aliança, Deus no centro, seguindo a Deus, e estava ali debaixo da autoridade, louvando a Deus. E algo que é importantíssimo, que é agora, o povo estava em um só propósito, uma só unidade. Não há como um exército conquistar algo, não há como uma família conquistar algo, não há como uma empresa conquistar algo, vocês que gostam de futebol, não há como um time de futebol conquistar algo, não há como um grupo, mais de um, conquistar algo, se forem dois e os dois não estiverem em acordo. Às vezes é mais fácil um sozinho conquistar algumas coisas do que dois, porque os dois têm que estar em acordo. Agora, quando os dois estão em acordo, é mais fácil dois conquistarem algo do que um sozinho. Eita fé, deu para entender, não deu? Né? Deu para entender? Tá? Então não vou... Quer dizer, isso é questão da unidade. No livro de Atos está escrito que um só era o coração do povo. Em cada alma havia temor. No dia do Pentecostes, são batizados com o Espírito Santo, acontece o cumprimento da profecia lá através do profeta Joel. E o que acontece? O povo, eles estão embriagados. Pedro, aquele Pedro antes, que negou a Jesus, que sempre era chamado a atenção por Jesus, agora ele se levanta diferente, porque ele está cheio do Espírito, olha, cheio da glória, do poder de Deus. Não, nós não estamos embriagados. O que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa. Nós estamos cheios do Espírito Santo. E quase 3.000 almas se converteram, foram batizadas. E aí o que a Bíblia continua dizendo? Que aqueles irmãos começaram a perseverar na doutrina, ou seja, no ensino, na palavra ministrada pelos apóstolos. Começaram a perseverar em oração, em comunhão, estavam sempre juntos, estavam sempre ajudando uns aos outros, havia temor, havia reverência, milagres aconteciam, estavam sempre louvando, sempre na casa de Deus, sempre alegres, todos eles. E como consequência, o que acontecia? Deus ia acrescentando mais almas à igreja. Então, a unidade. Aí nós vamos voltar lá também para a inauguração do Templo de Salomão. Todos os sacerdotes, antes de estar escrito que todos os sacerdotes foram santificados, está escrito que todo o povo se reuniu. Que inúmeros sacrifícios foram, incontáveis sacrifícios realizados pelo rei Salomão. Que todos os líderes estavam lá, todos os homens estavam presentes. É interessante como vai repetindo essa palavra todos, 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 todos. Isso aponta para unidade, para um povo unido. E todos os sacerdotes foram santificados para o templo. E todos os levitas, quando cantaram e louvaram o Senhor de forma uniforme, mostra unidade. Aí, meu irmão, não tem como a nuvem não descer. Não tem como a glória de Deus não continuar enchendo mais. Não tem como não conquistarmos mais a terra. Santidade, autoridade, louvor e unidade. Unidade é assim, estarmos reunidos no mesmo lugar, sim. Mas vai além. Unidade é quando não podemos estar, quando eu não posso estar com você, onde eu estiver, eu estou ainda no mesmo propósito. Não sou eu que estou na escala do louvor, não sou eu que estou na escala da criança, não sou eu que estou na escala tal, não sou eu que estou na porta naquele dia. Às vezes eu nem posso ir ao culto, eu estou na escala de trabalho, ou estou na faculdade, ou estou no quartel, ou estou no... Ainda tem Mobral? Não, né? Acabou muito tempo, né? Entreguei. Outro nome, essas coisas, né? Quem sabe o que era Mobral? Esquece, deixa então. Né? Meu Deus, eu tenho que me atualizar agora. Não importa onde você estiver, onde você esteja, mas você vive a tua vida. Poxa, meus pastores estão lá, o meu povo está lá, o meu Israel está lá. Estão louvando, estão adorando. Eu não posso ir nesse dia no evangelismo. Eu não posso esse dia na intercessão. Eu não posso esse dia na visita. Eu não posso esse dia estar presente fisicamente. Mas vamos usar aquela expressão que eu acho que ainda usa, né? Mas você está em espírito. Você está ligado. Senhor, eu não estou lá, mas abençoa o culto. Usa o teu ungido, usa os pastores, usa o grupo de louvor,
Senhor, vai tirando os obstáculos, que o povo vá à tua casa, derrama a tua glória, Senhor, que haja salvação, que haja cura, libertação das experiências. Você está ligado, porque existe uma unidade. E unidade também, irmãos, aí veja bem, não quer dizer que eu tenho também que concordar com tudo, ou seja, aceitar tudo, mas eu tenho que me dobrar. Tenho que me dobrar. No sentido de, eu posso gostar de azul e outro gostar de verde. Isso não quer dizer que a gente não possa, sabe, caminhar junto. Eu posso achar assim, eu acho que o evangelismo é melhor de manhã. O outro pode dizer, eu acho que o evangelismo é melhor à tarde. O outro diz, eu acho que o evangelismo é melhor à noite. Mas aí vem o líder e diz assim, vamos fazer o evangelismo de madrugada. Eu acho que é melhor de manhã. Eu acho que é melhor à tarde. Eu acho que é melhor à noite. Mas sei lá, o que deu nele, né? Mas ele é o Josué no momento, então vamos de madrugada. Não é assim? Eu acho que é melhor fazermos evangelismo lá na Sespenha. Eu acho que é melhor fazer um evangelismo. Qual é a outra praça que tem aqui? Na Afonso Pena. Vou fazer o evangelismo na porta da minha casa. Aí vem, não, vamos fazer lá em Rocha Miranda, lá perto da igreja do pastor Walter Júnior. Ô, glória, já imaginou? Aí você, amém, eu gostaria que fosse na Sespenha, eu gostaria que fosse na Afonso Pena. Mas o Josué agora está falando para nós fazermos lá. Nós vamos lá. Às vezes nós temos que ceder em nome da unidade. O apóstolo Paulo diz algo que é importantíssimo, que nós devemos guardar a unidade pelo vínculo da, quem sabe, diga bem forte, paz. Guardai a unidade pelo vínculo da paz. Deus não é Deus de confusão. Guardai a unidade pelo vínculo da paz. O que quebra esse vínculo da paz? Posso falar? Fofoca. Desculpa, tem um nome mais bonito, maledicência. Maledicência é fofoca. Fofoca, acusação, mau testemunho, inveja, sabe? Facção não, que é isso? Não, facção não. Grupos, né? Divididos. Essas coisas, como é que se quebra uma unidade? E é o que Jesus disse. Há um momento em que Jesus expulsa demônios, né? E alguém diz, ele está expulsando esse demônio por Belzebu, quer dizer, demônio expulsando demônio. Qual é a resposta de Cristo? Uma casa dividida, uma cidade dividida não vai prevalecer, não vai resistir. Uma igreja, pelo amor de Deus, não estou dizendo que vocês estão divididos, não, nem que a casa de vocês, não é? Quer dizer, uma igreja, um ministério, um departamento, um grupo, uma família, um casal, se não estiverem em acordo, se não estiverem no mesmo propósito, na mesma sintonia, e pior ainda estiverem sabe, fazendo tipo Absalão. Vocês conhecem a história de Absalão, não é? Não é que ficava lá na porta do rei? Se eu fosse o rei, eu teria feito assim por você. Irmãos, isso é terrível. Eu sei que não tem aqui também. Eu sei, mas isso é terrível. Se eu fosse o pastor. Se eu fosse a pastor. Se eu fosse o líder. Às vezes o pai jogando os filhos contra a mãe e a mãe contra os filhos. Teu pai, tua mãe. Não é assim? Se eu faria diferente. Eu acho diferente. Irmão, isso vai minando a unidade. E a Bíblia diz que a bênção e a vida do Senhor se fazem presente onde existe unidade, onde existe união. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, passa pela barba, chega à orla das vestes, né, do sumo sacerdote Arão. É como orvalho que desce sobre o Monte Hermon. E ali o quê? Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Não há bênção e vida de Deus presente, se manifestando, se antes não houver santidade, autoridade, louvor e unidade. E falando então de igreja, unidade com os pastores, unidade com as lideranças, unidades entre vocês. Irmãos, eu sei, sabe, que às vezes tem uns crentes chatos. A pessoa nasce chata. A pessoa é difícil. Vocês estão rindo por quê? Não tem gente chata? Tem. Não tem não crente chato? Tem crente chato também. Porque só vai tirar a chatice dele enquanto ele estiver andando em espírito. Não é assim? A personalidade está trabalhada enquanto estamos andando em espírito, estamos cheios do espírito. Tem que se viver como nova criatura. Mas
A gente tem que ter unidade com aquele irmão. A gente tem que ter unidade com aquela irmã. Tem os irmãos que têm o vaso maior, outros têm o vaso menor. Uns estão já lá no Santo dos Santos, outro está no Santo, outro está lá no átrio, outro está fora do átrio, não é assim? E você tem que procurar ir trazendo, e trazendo, e trazendo, e suportando, e orando, e ajudando. E com certeza nós não somos uma igreja que aceita o pecado. Nós não amamos o pecado, nós amamos o pecador. E temos que ajudar o que cai, temos que ajudar quem quer se levantar, temos que ajudar. Às vezes, vou repetir, posso não concordar com uma decisãozinha, sabe? E se não tivermos cuidado, fazemos um cabo de guerra, criamos uma guerra, uma situação dentro da igreja, porque eu não concordo com alguma coisa. Meu irmão, coloca na presença de Deus. Coloca na presença de Deus. Amém, igreja? Para terminar, um princípio que é, eles marcharam 6 dias, e no 7º dia marcharam 6 dias, né, uma vez por dia, e no 7º dia, eles marcharam 7 vezes. E o que aconteceu até a 7ª vez do 7º dia? Nada. Não aconteceu nada. Pelo menos a Bíblia não diz, então não vou conjecturar, eu vou afirmar, a Bíblia não diz que aconteceu alguma coisa até a última marcha. Eles não viram a muralha tremendo, não viram uma poeirinha caindo da muralha, não viram uma fissura, uma rachadura, uma brecha, uma fenda, um buraco, não viram nada. Provavelmente eles estavam marchando e o povo nas muralhas rindo deles. Estão fazendo aqui uma passeata, um cortejo para nós aqui. Esse pessoal está doido já, está aí muito tempo no deserto. Não aconteceu nada. Aí é o princípio da perseverança, que também quer dizer obediência, e que para nós, eu trago muita perseverança na questão, em qualquer ponto, mas principalmente que diz respeito às coisas, vamos dizer assim, espirituais, é a perseverança ligada à fé, à obediência. Eles não pararam, eles não desistiram, enquanto não aconteceu o milagre. Enquanto Jericó não caiu, eles não desistiram, eles não pararam, eles perseveraram no propósito, na orientação. Nós vamos marchar 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia nós vamos marchar 7 vezes. E eles foram firmes ali. Não sei se no coração de alguém, poxa, não está acontecendo nada, talvez tenha sido isso também, porque Deus falou, ninguém vai falar nada, porque é bom às vezes ficar calado também, não é assim? Temos que ter cuidado com o que nós falamos. Mas eles permaneceram firmes. E a história da igreja do Senhor Jesus Cristo é uma história marcada também por perseverança. Perseverarmos em nossas orações, perseverarmos em nossos estudos, perseverarmos servindo ao Senhor, sabe, plantando paz, mesmo que não estejamos vivendo aquela paz no momento, mas nós depois vamos viver, plantando bem, porque sabemos que depois nós vamos colher o bem, sabe, fazendo o que é para ser feito, obedecendo ao Senhor com fé e crendo. Na 7ª marcha do último dia, do 7º dia, então as muralhas caem e eles invadem. E Deus dá ainda uma orientação, uma ordem, cada um vai passar olhando para frente. Então vocês vão entrar e cada um vai correr por Jericó, chegar do outro lado até a outra ponta, não vai olhar para a direita, não vai olhar para a esquerda, cada um vai, porque não podemos nos distrair, não podemos parar, nada pode, sabe, nos abalar, e nós temos vários exemplos. Daniel orando 21 dias, só no 21º dia o anjo chega e diz para ele, olha, desde o primeiro dia as tuas palavras, ou seja, as tuas orações foram ouvidas, mas eu vim agora. E teve um motivo, um demônio, aí já é outra mensagem, né? Um demônio, um espírito maligno se colocou diante de mim e ficamos lutando até que Deus enviou Miguel, o vosso príncipe, e eu vim trazer a tua resposta. Aí nós vemos Josué orando aqui, marchando 7 dias, haverão momentos que uma oração será o suficiente. Haverá momentos que nós vamos fazer também como Josué, Senhor, faz o sol parar, me dá a vitória nesse dia, para que o dia se alongue, eu vença todos os meus inimigos. E Deus vai na hora e responde. Mas tem momentos que nós temos que perseverar. Pode parecer que não está acontecendo nada, mas nós não vivemos por
vista, vivemos por fé. Os nossos olhos naturais podem não estar vendo, mas com os nossos olhos da fé, nós já sabemos que o Senhor já colocou Jericó nas nossas mãos. Tá bem? Pode aplaudir, aplaudiu na hora certa, para encerrar mesmo. Vamos ficar de pé.